Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar de tênis, falar sobre o que aconteceu no quinto dia do US Open. A gente teve muitos jogos ontem interessantes, vários cabeças de chave sendo eliminados e por isso é um dia que merece bastante a nossa atenção. Por isso peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu hype para ajudar esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? O primeiro jogo foi do Coleman Wong contra o Adam Walton e o tenista de Hong Kong venceu o australiano por 3 sets a 1, 7-6, 6-2, 4-6, 6-4. Destaque que o Wong conseguiu 21 aces na partida e assim produziu 15 breakpoints, aproveitando 7 deles, né? Então, uma porcentagem muito alta de breakpoints aproveitados pelo tenista de Hong Kong, uma baita vitória que o coloca aí na terceira rodada contra Andrei Rublev, que venceu o Tristan Boia por 3 sets a 1, 6-3, 6-3, 5-7, 7-6. Uma partida muito dura, né? O Boia elevou bastante o nível, principalmente após ali o terceiro set, porque os dois primeiros eram o Rublev ditando o ritmo, dominando, mas assim, a partir ali desse terceiro set foi um jogo bem duro, porque o nível ficou muito parelho, mas o Rublev conseguiu um baita tie-break ali para fechar o jogo na terceira parcial. O jogo entre Musetti e Goffin, né, eu já tinha falado aqui, né, sobre o Davi Goffin, ou seria muito parelho ou seria um atropelo do Musetti. Foi a segunda opção, 6-4, 6-0, 6-2. E até um detalhe, né? Se você olhar as porcentagens de pontos ganhos com o saque do Musetti, elas nem são tão altas, né? 65%, né? Tipo, com o primeiro saque, 58% com o segundo. Ele teve que encarar 11 breakpoints e foi quebrado 2 vezes. Só que assim, o Goffin ganhou apenas 57% dos pontos com o primeiro saque, colocando apenas 42% de primeiro saque em quadra, 30 de 71 e 32% dos pontos com o segundo saque. Ele não ganha de ninguém, né? Tipo, já falei aqui que o saque, né, do Goffin é o ponto fraco que ele nunca conseguiu resolver e às vezes ele conseguia em alguns dias mascarar um pouco isso com uma performances estupendas no fundo de quadra, mas fato é que assim, não basta toda aquela inteligência, toda a qualidade dele para direcionar os golpes, né? Se ele tem uma dificuldade grande de resolver pontos rapidamente, né? Se ele não tem esse recurso às vezes para numa única bola virar o ponto rapidamente para ele ou para iniciar o ponto melhor, né? E ou neutralizar talvez a devolução ofensiva do adversário. Infelizmente para o Goffin, complicado, uma derrota aí que machuca, né? Levar um atropelo desses. Agora, o que machuca é perder um jogo que você tá 2 sets a 0 acima, que você teve match point basicamente quando o adversário sacava no 2-5, quando o adversário sacava no 5-6. E assim, o Karen Khachanov, né, foi o Cachagode lá em Toronto, fez um campeonato fantástico, jogou um nível de tênis incrível até a final. O Ben Shelton teve que jogar uma barbaridade para vencer ele. Tava jogando bem ali em Toronto, acabou, né, em Cincinnati, quer dizer, né, acabou desistindo no jogo contra o Zverev, talvez para se preservar fisicamente para esse Open. Mas é o que eu falo, né, o Khachanov é um tenista de qualidade, mas não é super confiável, né, você nunca sabe o nível que ele vai apresentar. O Wimbledon ele já ficou ali, tipo assim, teimando com uma eliminação precoce, só que os trancos e barrancos levou as quartas de final até cair pro Fritz. Agora, esse jogo contra o Matkrat é uma derrota assim que você vê, tipo, é uma oportunidade perdida, né? O jogo dele começou a ficar mais lento no fundo de quadra, foi abrindo a janela para o polonês que conseguiu essa virada em 4 horas e 31 de jogo, 2-6, 6-7, 6-4, 7-5, 6-6, com 10-5 no hiper tie-break. Então, boa vitória para o polonês que avança. E outro tenista que também levou virada, estando 2 sets a 0 acima, é Francisco Cerúndolo. Depois de ter feito o contrário, né, virado de 2 sets a 0 abaixo na primeira rodada, o Cerúndolo levou a virada do 435 do mundo, o tenista suíço Leandro Rydell, a Ride, né? E assim, engraçado, né? Os suíços estão indo bem nesse torneio, né? Quem diria 2 suíços em terceira rodada de Grand Slam que não se chamam Federer e Wawrinka, né? Será que são novos tempos, né? E que derrota do Cerúndolo, perdendo os últimos 5 games, nossa. A gente fala do saque do Cerúndolo, parece que é incomodar, tipo assim, quando eu dizer, né, de perseguição, mas decepciona demais o primeiro saque do Cerúndolo, o segundo saque nesse vale, e assim, né, um jogo que ele até foi muito preciso nos breakpoints, ele produziu 7 e quebrou o Ride 5 vezes. O problema é que o Ride quebrou o Cerúndolo 7 vezes em 21 breakpoints. Sim, o tenista 435 do mundo produziu 21 breakpoints contra o Cerúndolo. Aí complica, né? E olha os números, gente. 15 aces para o Rydell e 7 duplas faltas.
e 4 aces por segundo e 12 duplas faltas. Então, assim, é complicado. É uma diferença bem grande. Esse nível de saque é o tipo de coisa que não pode passar despercebidos. Então, 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2 para o tenista da Suíça. O Denis Shapovalov venceu o Valentin Royer por 3-7-1, 7-6, 3-6, 7-6, 6-3. Olha, vai enfrentar o Jannik Sinner. Alguns podem até falar, o Shapovalov, ele fez 29 aces, cuidado, né? Mas ele fez 15 duplas faltas. E olha, o Sinner é um cara que tem uma leitura de saque absurda, por isso que ele fica devolvendo saque com uma barbaridade, né? Porque assim, muita gente vai falar que, eu falei até que eu achei que o Popperin sacou abaixo, né? Que ele só conseguiu, a gente vai falar mais dele aqui, né? Mas a questão tem muito mérito do Sinner também, né? A leitura dele é impressionante, né? E vamos ver agora, né, tipo, o que o Shapovalov consegue fazer. Tem recurso de sobra no fundo de quadra, mas talvez não a inteligência necessária para potencializá-los e usá-los da melhor maneira, né? O Flávio Cobolli precisou passar de 4 horas e 31 de batalha para vencer o Janson Brooksby. E assim, né, 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6, né? Tipo, ainda resolveu o jogo no hiper tie break, com 10-3 no hiper tie break. Então, assim, é uma vitória para o Cobolli que é muito boa, mas assim, jogo duríssimo, não foi bem assim, conseguir causar danos com saque. Ele teve que enfrentar 22 breakpoints, salvou 16, ou seja, foi quebrado 6 vezes. Ele produziu 14 breakpoints e quebrou ali o Brooksby 5 vezes, né? No final, o que importa é ganhar os 3 sets e o Cobolli fez isso. Mas fato é que o jogo foi bem duro e é um desgaste físico bem considerável. O Sinner ganhou do Popperin por 3-0, 6-3, 6-2, 6-2, um jogo que impressionou até pela facilidade que ele conseguiu aí lidar com o saque do australiano, limitou ele apenas a 6 aces. E assim, o Popperin ganhou 60% dos pontos com o primeiro saque. Ele precisaria de mais, né, para conseguir incomodar o Sinner. Ele até conseguiu 5 breakpoints no jogo, mas não converteu nenhum. Isso porque o Sinner também, na hora dos breakpoints, jogou uma barbaridade, né? E é aquela história, né? O jogo pede que você não meta nenhum tipo de erro, que você mantenha o nível alto o tempo todo, que você tenha algo mais, e no final o Popperin não conseguiu igualar nem de perto esse nível. O Sinner está em uma rotação acima, né? O Jaime Munar venceu o Gabriel Diallo por 3-0. Outro jogo assim, o Diallo acabou decepcionando, 29% dos pontos com o segundo saque, é muito pouco, e nem com o primeiro saque causou o estrago que costuma causar. E no final ali, uma vitória fantástica para o tenista espanhol, que faz grande temporada, 7-5, 6-3, 7-5 e 2 horas e 37 vencendo o canadense. O Bublik passou por cima do Skulkate, triplo 6-3. Olha, é uma vitória muito boa. O Bublik está sacando muito bem, jogando alto nível de tênis. Ele enfrenta o Tommy Paul, que venceu o Nuno Borges por 3-2, né? E assim, né, o Tommy Paul passou um sufoco com o Nuno Borges, 4 horas e 25 de jogo, 7-6, 6-3, 5-7, 5-7, 7-5, sim. É um jogo que o Paul poderia ter resolvido antes, mas oscilava demais, um jogo muito bom, inclusive, de alta qualidade. E olha, eu acho o Bublik favorito para esse jogo, né? Eu acho que o Bublik tem grandes chances de passar pelo Paul. E aí o vencedor desse jogo enfrenta o Jannik Sinner, né? O Tommy Paul num grande dia poderia incomodar o Sinner? Poderia, mas, né, tipo, a gente sabe que do jeito que o Sinner vem jogando é até difícil acreditar que alguém vai conseguir fazer frente a ele, né? Então, vamos ver, né? Tipo, tá complicado aí bater de frente com o Sinner, mas o Bublik é um dos tenistas que ganhou do Sinner esse ano. Foi na grama, mas vamos ver, né? Tipo, o Bublik tá jogando no alto nível e curioso, né? Não fez nenhum preparatório na quadradura. O Alexander Zverev venceu o Jacob Furlan por um triplo 6-4. É relativamente tranquilo o jogo. A única coisa que a gente pode colocar com uma bandeira vermelha aqui pro Zverev é um 69% de pontos com o primeiro saque. Não é tão alto, né? Mas assim, jogou melhor, só teve ali uma quedinha no final do último set, de qualquer jeito, boa vitória para o Zverev. O Félix Auger-Aliassime venceu o Roman Safilin por 3-0, o 6-1, 7-6, 7-6. Importante vitória para o Félix Auger-Aliassime, até porque não foi um jogo fácil. O Safilin em vários momentos levou bastante perigo, inclusive no segundo set o Aliassime teve que salvar 6 set points, e esse é um jogo que é muito perigoso se prolongar para outros sets. Mas no final ali o Aliassime conseguiu a vitória e vai enfrentar um Zverev. Vai ter que jogar muito se quiser ganhar do Zverev. Vamos ver se ele consegue estar à altura desse desafio. O Daniel Altmaier venceu o Stefanos Tsitsipas em uma partida de 4 horas e 21 minutos. Haja jogos longos nesse dia, né?
7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5. Mais uma vez o Tsitsipas joga um baita segundo set, joga um bom terceiro set, mas depois o nível cai, ele deixa o adversário entrar na cabeça dele, aí ele vai se complicando, pontos com o segundo saque, o Tsitsipas ganhou apenas 44% e foi colocando cada vez menos o primeiro saque em quadra. E o jogo foi complicando, até o ponto que o Altmaier viu a chance de vencer. E assim, o Tsitsipas teve 2 match points, não aproveitou, e aí o alemão acabou vencendo. E que game para ser quebrado no último set, duplas faltas, erros que não deveriam ter acontecido, mas mostra muito o estado de confiança mental que o Tsitsipas está no jogo dele, né? E o Alex de Minaur venceu o Montezuk por 3-0, 6-2, 6-4, 6-2. Não foi uma partida impecável, né? Tipo, ele foi quebrado 2 vezes, teve 14 breakpoints contra, mas ele foi preciso, né? Isso é uma coisa que tem que ser dita. 9 breakpoints que o de Minaur produziu. Sabe quantos ele aproveitou? 7. Nesse nível, ele é enjoado enfrentá-lo. Ele tá sempre sendo uma presença insuportável para os adversários nos games de devolução, se coloca muita devolução em quadra, e assim, né, o Montezuk não é um cara que tem um super saque, etc. Ele até joga bem no fundo de quadra, mas assim, aguentar o Deminaur no fundo de quadra o tempo todo, não acho que ele seria capaz, né? Então, uma boa vitória para o australiano que enfrenta o Altmaier, que convenhamos, deve estar no mínimo um pouco cansado, né? E os jogos que temos hoje aí no US Open? Benjamin Bonzi contra Arthur Rinderknecht, Jiri Lehetka contra o Rafael Colignon, Luciano Darderi enfrentando Carlos Alcaraz, Ben Shelton enfrenta Adrian Manarino, Francis Tiafoe contra Jan-Lennard Struff, Hugo Blanchet enfrenta o Thomas Mahat, na sessão noturna às 8 da noite, Novak Djokovic enfrenta Cameron Norrie, o Kim, né, tenista suíço, vai enfrentar o Taylor Fritz. Então, a ver o que acontece. Já vou dar adiantado aqui os jogos que vão ser formados dos resultados de ontem, né? Alexander Bublik contra Tommy Paul, Alexander Zverev contra Félix Auger-Aliassime, Coleman Wong contra Andrei Rublev, Daniel Altmaier contra Alex de Minaur, Yannick Sinner contra Denis Shapovalov, Jaime Munar contra Zizo Bergs, o Makratz enfrenta o Rydell e o Musetti vai enfrentar o Flávio Koboli. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.